Boa tarde a todas e a todos. Obrigada à Fundação TID pelo convite de mediar essa mesa. Acho que, enfim, esse é um tema, nem preciso dizer novamente, mas vou fazer isso, um tema fundamental. Eu acho que a gente está falando da cidade de um jeito que é pouco falado, sobretudo nessa minúcia, mas eu acho que a Gisele também traz uma outra dimensão, quer dizer, já dizendo que a gente precisa dos dados, mas a gente precisa pensar também a quem eles servem e para que eles servem. Eu acho que Tomás faz uma apresentação que nos mostra que, basicamente, a discussão sobre orçamento é uma discussão sobre poder, é uma discussão sobre como são feitas as escolhas numa cidade que é tão desigual quanto São Paulo e que, sobretudo, tem a desigualdade na sua história. Eu acho que a gente assiste aqui uma sucessão de gestões da administração municipal, onde a gente pode perceber quais são as prioridades. Então, a gente tem, assim, momentos onde São Paulo a prioridade é o túnel, onde a prioridade é o hospital público. Isso vai se revezando, sem que a gente possa entender de fato como essas decisões são tomadas, por quem elas são tomadas e, sobretudo, como essas prioridades são definidas. Então, a gente está aqui numa discussão que me parece essencial para a cidade. Acho que a Gisele nos mostra também que essas esferas não estão, que a gente não pode fazer essa discussão separando essas instâncias. Então, a gente está falando de cultura, a gente está falando de política, a gente está falando de política, a gente está falando de cultura, e isso tudo junto fala da cidade. E aí, eu acho que tem uma série... isso traz um desafio ainda maior, porque a gente está falando de uma cidade como São Paulo. Eu sempre gosto de contar essa história. Lembro de era um comercial que promovia um condomínio muito grande que estava sendo construído aqui em São Paulo, que era um condomínio que tinha tudo. Ele tinha supermercado, além dos prédios, ele tinha um shopping, um supermercado, né? E eu lembro que a declaração de uma moradora que tinha comprado já um apartamento, ela dizia: é maravilhoso, eu não preciso nem sair daqui. Ou seja, a gente está falando de uma cidade onde os moradores abrem mão da sua cidade. Quer dizer, eu não preciso sair daqui, eu posso viver nesse condomínio. Que apreço essas pessoas têm pela própria cidade, né, que extrapole a sua individualidade. Então, acho que a gente tem um desafio ainda maior, que é colocar o tema no debate público, de modo que isso interesse a todo mundo. Acho que a Gisele traz um tema fundamental. Lá no Nexo, a gente sempre se pergunta isso. Temas como a desigualdade, a violência, a educação, eles não sofrem de problema de ter pouco espaço na mídia. Isso está o tempo todo nos jornais. Eu acho que o grande desafio é como implicar o leitor. Como fazer com que o leitor ache que aquilo também é problema meu. Eu não vivo essa realidade, no entanto, isso me diz respeito. O meu filho não frequenta a escola pública, no entanto, isso me diz respeito. O que acontece aqui no centro deveria me importar tanto quanto o que acontece na cidade de Tiradentes. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade também de criar narrativas que consigam implicar pessoas que, às vezes, estão tão distantes, que não olham para aquilo e enxergam: isso aqui me diz respeito, isso aqui impacta não só a vida do outro, mas impacta a minha. E, mais do que isso, eu sou responsável por construir essa realidade. Então, eu queria começar, eu tenho algumas perguntas para a mesa, eu queria... faço direcionada a cada um, enfim, vou começar e vocês... Eu acho que tem uma aqui, eu queria começar por Tomás. Eu acho que a gente tem... o Brasil lançou uma prática pioneira, que é o orçamento participativo, super reconhecida como boa prática. Ao mesmo tempo, São Paulo tem as subprefeituras, que me parece um recurso extraordinário de estabelecer uma relação mais própria entre o cidadão, a cidadã e o seu gestor público. E você apresentou aqui um conjunto de medidas que não me parecem extremamente complexas ou caríssimas de serem implementadas para aprimorarem essa aproximação do cidadão com a própria gestão do orçamento ou aumentar a transparência. Por que você acha que a gente tem todas as ferramentas, né, com graus distintos de complexidade? Por que você acha que ainda assim a gente tem um desafio tão grande em relação ao orçamento público? Bom, tá. Estão ouvindo? Bom, eu acho que tem várias questões aí, né, sobre por que não existe esse dado regionalizado. E, antes de entrar nessas questões, um comentário rápido sobre orçamento participativo. Eu fiz uma análise, uma avaliação de orçamento participativo. Algumas das pessoas que eu entrevistei conduziram os processos de orçamento participativo nas gestões anteriores, lá desde o governo da Luiza Erundina, e o orçamento regionalizado é um dos pressupostos muito importantes para esses processos. Uma das conclusões que o balanço dessa experiência em São Paulo chegou. Por que não tem esse dado? Eu acho que tem, como tudo, uma dimensão técnica e uma dimensão política. A dimensão técnica é
porque, de fato, você precisa reorganizar as rotinas da administração, porque você precisa, de fato, investir em produzir esse dado e porque você precisa controlar melhor os contratos, etc. Tudo isso gera um gasto e, principalmente, uma mentalidade de que o orçamento público, que acho que é algo bastante enraizado, não em toda a administração pública, o orçamento público é uma trava burocrática e ele tem que ser visto como um instrumento de planejamento e de controle social. Então, acho que essa mudança de mentalidade é muito importante. Eu acho que é possível, como aconteceu com a transparência de dados há 8 anos atrás. E a dimensão política é porque, de fato, regionalizar o orçamento vai revelar, para além do óbvio, nuances muito importantes sobre como é o jogo político nas regiões da cidade. Eu queria te pedir para detalhar um pouco mais essa ideia, esse conceito de dado regionalizado, porque quando a gente olha um dado ali como habitação, 93%, o dado não é regionalizado. Isso. O que isso significa? Porque você imagina o orçamento, eu queria que você detalhasse um pouco mais, porque eu acho que você imagina habitação é uma política municipal que deveria ser definida, por exemplo, pela ideia de déficit habitacional. Essa informação é impossível que ela não seja regionalizada. Então, o que significa? Se você pudesse explicar um pouco mais isso. É um bom ponto. Isso significa que, no processo de gestão orçamentária e no banco de dados da gestão orçamentária, você não tem uma informação que permita localizar o gasto, pelo menos no nível da subprefeitura. Então, não é que não se sabe onde ele acontece, mas é que, no agregado, no conjunto dos dados, isso não aparece. Obrigada. Gisele, eu tenho uma pergunta. Eu acho que a periferia, enfim, ou as periferias foram muito, quer dizer, nos últimos anos se impuseram, fazem parte do debate público de uma maneira muito diferente. É impossível pensar São Paulo, não só não falar sobre, mas não escutar as periferias. Mas, durante muito tempo, a gente trabalhou com essa ideia de a periferia, sendo que a gente sabe que é impossível achar que Cidade Tiradentes a gente está falando de um território que poderia ser tratado igualmente ao Capão Redondo, por exemplo, mas muitas vezes são territórios que acabam sendo definidos simplesmente por essa condição de periferia. Então, em que medida a gente precisa ter diagnósticos que apontem as diferenças, e aí estou falando de diferenças territoriais mesmo, mas também culturais, políticas, em que medida essa ideia de periferia também tem força na hora de negociações e de pleitos? Eu acho que a articulação política, né, entre as periferias, eu acho que nos anos 70, 80, boa parte da nossa Constituição foi pautada pelos movimentos periféricos, né, mas que tinham que se juntavam por outra identidade. Eu acho que, a partir dos anos 90, ali algumas pessoas falam que isso tem a ver com rap, vai criando essa identidade do periférico. E aí eu acho que as pessoas começam a notar que existem muito mais processos que são parecidos do que desiguais. Então, eu, por exemplo, faço um percurso norte e sul, assim, com bastante frequência. Eu percebo como as quebradas da Zona Norte são bem diferentes, um certo lugar ali da Zona Norte, do que são no Grajaú. No entanto, elas passam os mesmos problemas, né? Talvez, historicamente, elas vão se diferenciando. Por exemplo, na Vila Sabrina, no Jardim Brasil, tem muito ônibus. As pessoas não reclamam exatamente. Tem a demora do ônibus, tem muito ônibus para muitos lugares da cidade. O que não é a mesma coisa no Grajaú. Oi? No Veracruz, no Grajaú, no Cantinho do Céu e tal. Mas, estruturalmente, especialmente essa questão orçamentária, eu acho que é a mesma, né, para esses lugares. O acesso desigual aos recursos da cidade e aos recursos e a esse capital político também, né? Acho que eu sempre lembro de quando teve a história do metrô ali o metrô ali de Janópolis,
que rolou aquele churrasco da gente diferenciada e tal. E o que produziu tudo isso, o que produziu matérias nos jornais, o churrasco, toda a movimentação e tal, foi um abaixo-assinado assinado por 6 pessoas. 6 pessoas fizeram um abaixo-assinado dizendo que não queriam o metrô ali naquele lugar. Aquilo virou matéria dos jornais, dos principais jornais, e aí, por conta disso, desencadeou todo o movimento, uma articulação política em torno daquilo para dizer, não, tem que ser aqui, vocês são loucos, vocês não querem o metrô aqui. Que era uma contradição, né? Tudo bem, mais um metrô aqui, mas é tipo, o que ele estava dizendo, no fundo, era dizer, não, 6 pessoas não vão decidir os destinos da cidade. E nas periferias é o contrário. Você precisa sempre ter muita gente para dizer uma coisa que é óbvia, né? Para dizer, pô, não tem ônibus aqui, não tem internet aqui, né? Não tem, enfim. Acho que isso que une a forma como historicamente ela é tratada de maneira desigual, ainda que as realidades de fato sejam muito diferentes. Tem lugar asfaltado, tem lugar sem asfalto, tem lugar com internet, tem lugar com praça, tem lugar sem praça. Queria te fazer mais. Eu fiquei um pouco ouvindo a apresentação do Tomás e pensando que essa discussão sobre orçamento é uma discussão que também fala da nossa relação com a política e da nossa relação com a ideia de representatividade, representação. Quem que me representa, quem representa meus interesses. E aí acho que a gente tem que pensar certamente no executivo, mas tem que pensar no legislativo também. Então, você falou de uma série de coletivas, de iniciativas locais. Qual é a relação dessas iniciativas com os nossos representantes? Quer dizer, como é feita a política nesse sentido? Bom, vou dizer como descrever o que eu observo, né? Eu acho que esse movimento de, por exemplo, da lei de fomento, e depois o Fernando e o Paulo, na hora da fala, por favor, me corrijam, eu acho que tem vários ganhos. E, aliás, falando assim, toda a ação dentro da Secretaria de Cultura, né, que mostrou esses números, que é o que tem mais vinculado, regionalizado, é uma secretaria que há muito tempo os movimentos têm como princípio romper com a política de balcão, né, da relação, porque como é que esses dados chegam no orçamento? Isso eu acho que é legítimo também, a relação do cidadão com o vereador, que seja próximo ali. Isso é política, né? Esse exercício de convencer o outro. Só que isso criava sempre essa relação que a gente pode chamar de clientelista. Eu acho que tem nuances disso que a gente às vezes condena, mas lobby com, né, clientelismos e tal, que faz com que seja muito bom ele passar a mão e dizer que vai te oferecer um recurso, mas que isso não se estabelece em política pública. Então, acho que nos últimos anos, aquém das relações políticas eleitorais, que são atravessadas por outras questões, né, econômicas, da mídia, de novo, a mídia, né, como que esses caras representam quem, né? Eu acho que pouquíssimos políticos, de fato, representam poderes locais, né? Eles representam uma capacidade de se colocar em esferas de poder, como a mídia, etc. e tal, e de recursos. Mas a criação de políticas públicas, isso acho que faz com que esses processos fiquem mais aclarados, e aí vira a questão do pressionar para. Então, pressionar para que a lei seja cumprida, pressionar para que o orçamento previsto em lei seja cumprido, e não pressionar para que chegue aqui, a gente precisa de 10 mil aqui para fazer tal coisa, 15 mil para fazer tal coisa. Muito provavelmente, eu fico imaginando, fiquei muito impressionada com o dado de que a educação praticamente nada regionalizável. Mas como é que os caras reformam a escola? Onde que é decidido isso, né? Em que escritório de quem? Eu fiquei imaginando a quantidade de esforço político que as diretoras de ensino têm que fazer para conseguir que aquela verba venha para cá. Então, isso cria relações de dependência de determinados parlamentares que sempre normalmente é nefasta, né? Normalmente é problemática. Obrigada. Lucilene, eu queria te fazer uma pergunta. A gente, enfim, numa cidade como São Paulo, que é tão desigual como a gente vem falando, impossível também não pensar na ideia de uma cidade em disputa. Ela é disputada por diversos interesses, muitas vezes, inclusive, com uma assimetria de poder muito grande nessa disputa. Qual é o papel do poder público nessa mediação de interesses, né? E quais interesses o poder público representa?
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Lucilene. Eu agradeço o convite de estar participando aqui do evento. Eu trabalho na Secretaria da Fazenda. Eu sou servidora pública há 8 anos. Antes, eu tive uma experiência na área privada, prestei concurso público em 2010 e estou lá na Secretaria da Fazenda desde então. Hoje, eu exerço o cargo de subsecretária de Planejamento e Orçamento e tenho como responsabilidade o planejamento e orçamento da cidade de São Paulo. Então, é um desafio. A realidade de São Paulo é muito discrepante, já foi falado isso aqui no evento, entre outras oportunidades. O papel, no meu caso, que é como parte técnica, responsável pelo orçamento, a gente tentar atender dentro de um recurso que é finito, tem fim. O orçamento ele é baseado dentro de uma projeção de receita, baseando também com o cenário econômico, para tentar atender todas as políticas públicas da prefeitura. Então, o nosso papel é tentar atrelar as necessidades que cada secretaria encaminha para a gente, e cada secretaria tem um papel de viabilizar essa política pública em comunicação com a sociedade, tentar transmitir a necessidade da população para a peça orçamentária. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, tentar atrelar a necessidade na área da saúde, da educação, da cultura, de cada política pública em si, para o orçamento. Foi um dos pontos que o Tomás até colocou no estudo dele. A dificuldade de uma pessoa entender o papel do orçamento, a estrutura orçamentária. Então, a gente tentar refletir essa realidade. A gente tenta atrelar, então, a parte política, que cabe ao processo de planejamento, enfim, é um governo representado pelo voto, e aquilo que tem de prioridade. Então, no caso, tem o programa de metas, que é acompanhado pela Secretaria de Gestão, tem as peças orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que a gente tenta refletir cada necessidade da população e transmitir para a parte técnica, com o orçamento. Então, assim, para quem que a gente atua? É para a sociedade. A finalidade do nosso papel, do nosso trabalho, é a sociedade. A gente só precisa ter esse desafio, conseguir enfrentar esse desafio de ter essa comunicação mais próxima, mais transparente, mais tranquila, digamos assim, porque é sempre uma visão de um lado do cenário, digamos assim, encaixar tudo isso dentro do cenário econômico é um pouco mais difícil, falando da minha experiência como secretária da Fazenda, tentando atrelar isso. Obrigada. Américo, o Tomás terminou a apresentação dele falando que é fundamental que a gente tenha uma cobrança por parte da sociedade civil para que haja não só mais transparência, mas mais espaço de intervenção por parte da população nessa gestão, elaboração do orçamento. Eu queria saber como que você vê isso e, na sua opinião, quais seriam esses mecanismos? Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas, os colegas aqui da mesa, e agradecer também o convite aqui da Fundação Tite Setúbal. Parabéns pelo trabalho, toda a equipe. Tomás, um relatório esplêndido. Bem, com relação ao monitoramento e esse acompanhamento que o Tomás mencionou, eu acho que a questão central diz respeito ao quão importante é compreendermos essa questão da regionalização do orçamento, no sentido de que, como o Tomás apresentou, 3% apenas do orçamento é regionalizado. Então, o que isso vai significar? Significa que nós não conhecemos o comportamento do poder público nos territórios da cidade. É claro que, como disse a Gisele, no geral, a gente sabe qual é o comportamento, de abandono, comportamento de precariedade, etc. Mas nós queremos saber quanto, nós queremos saber o comportamento em números do poder público em todas as regiões da cidade, porque são essas regiões que influenciam diretamente nas nossas vidas. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, quando você pega a Zona Leste e a Zona Sul de São Paulo, lá você tem 2 empregos formais para cada 10 habitantes economicamente ativos.
Quando você pega a região central, você tem 52 postos de trabalho para cada 10 habitantes economicamente ativos. Quer dizer, a distribuição da cidade influencia diretamente nas nossas vidas. Então, você nascer no Jardim Ângelo ou nos Jardins, hoje, na cidade de São Paulo, significa uma diferença gigantesca. E é isso que nós queremos saber, qual é o comportamento que tem o poder público nessas diferentes regiões. Na prática, o que o poder público está fazendo para reduzir isso que é inaceitável, onde nos Jardins você tem um tempo médio de vida de 80 anos e no Jardim Ângela de 55 anos. Ou, se você quiser, na Zona Sul e na Zona Leste de São Paulo, você tem uma renda média de quem está empregado lá, que está na casa de R$ 1.700, e na Zona Oeste a renda média de quem está empregado é de R$ 3.800, ou seja, quem vive na Zona Sul e na Zona Leste tem uma renda média que corresponde a 45% daquelas pessoas que moram na Zona Oeste. Então, assim, o território influencia nossas vidas diretamente. Como que a prefeitura se comporta nos diferentes territórios da cidade de São Paulo? Não temos ideia. Esse que é o ponto. Então, por isso que a gente precisa conhecer e saber, de fato, o que a prefeitura está avançando. O monitoramento ele tem que ser feito, como disse o Tomás, fazendo essa cobrança, ou seja, nós, se eu puder avançar um pouquinho, nós levamos essa pauta para o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas olhou e falou, realmente... Pode contar só nós quem? Nós, a Rede Nossa São Paulo, desculpa, a Rede Nossa São Paulo, a gente levou essa pauta para o Tribunal de Contas e falou, olha, o orçamento da cidade de São Paulo historicamente viola o artigo 137. Aí o Tribunal de Contas falou, pois é, de fato viola, mas é isso. Aí levamos para o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, falando, olha, o orçamento público viola o artigo 137 da Lei Orgânica do Município. O Ministério Público falou, pois é, viola. Quer dizer, é uma conivência absoluta de todos os poderes. Então, não tem outro caminho, a não ser, justamente o que a Gisele já destacou bastante, como exemplo bem-sucedido, que é o que vem fazendo o movimento cultural das periferias. Está aqui o Pablo e o Fê, que eu acho que são os expoentes que vêm trabalhando nisso. Por que será que a Secretaria de Cultura é que tem um orçamento mais regionalizado em comparação às outras secretarias? Não é natural, é porque é fruto de luta, né? Então, acho que não vai ter outro caminho, a não ser fazer a cobrança, mobilização popular, todas as armas que a gente tem nesse sentido, e também conseguir fazer um amplo debate público em cima disso para conseguir tornar algum tipo de consenso na sociedade de que é inaceitável a maior capital da América Latina ter 3% do orçamento regionalizado. Quer dizer, na prática, é como se a prefeitura não tivesse a menor ideia do que está fazendo nas diferentes regiões da cidade. Lucilene, a prefeitura tinha esses dados produzidos pelo estudo que Tomás desenvolveu para a TID Setúbal, dessa maneira, sobre a regionalização dos gastos? A regionalização a gente já teve, né? Os dados, hoje ele é obrigatório, né, na execução orçamentária. Então, a partir do empenho, cada secretaria precisa informar. Dentro do número que está exposto, a gente entendeu que não se reflete a realidade para a sociedade da forma que deveria, porque a fase do empenho ele é muito abrangente. Então, ele consegue fazer uma alocação de recursos de forma estimativa e que lá, depois que executado o serviço, você consegue, de fato, refletir aquele valor representa nessa prefeitura regional ou naquele distrito, né, naquela região. Então, a gente também está em processo de revisão dos nossos trabalhos, né, internos, para tentar qualificar da melhor forma a realidade, né? Então, a gente vai mudar esse procedimento, tirando da fase de empenho, passando para a fase da liquidação, que é onde, de fato, acontece, né, a alocação do recurso de forma mais efetiva. E a gente já está trabalhando isso com as prefeituras regionais e as secretarias para o orçamento do ano que vem, né? Então, assim, é um processo de melhoria, são grandes desafios que a gente tem dentro da prefeitura, né, inclusive de estrutura administrativa, né? São diversas demandas e pouca alocação de recursos humanos para isso. Quem tiver a oportunidade de ler o estudo do Tomás de forma completa, também é um dos pontos, né, que ele também comentou, né, da estrutura de RH, de recursos humanos da prefeitura. Então, a gente está tentando trabalhar isso da melhor forma, revendo, né, inclusive, procedimentos internos. Eu acho que esse é o papel principal, né, para um planejamento, para uma melhoria, né, a gente identificar as
as nossas dificuldades, né, a tentar traçar as rotas da melhor forma possível para conseguir chegar num cenário que todo mundo consiga entender e captar, né? A parte da Secretaria da Fazenda, que é onde estão os maiores dados de orçamento, além do portal da transparência, né? A gente também, internamente, a gente está trabalhando para uma nova página, tentando transmitir para uma visão mais simples, né? Para a sociedade. Nem todo mundo conhece, né, os termos técnicos do orçamento, então a gente tentar fazer essa comunicação, né, de uma forma mais adequada para a sociedade. Né, é um processo, né? A gente está aqui hoje para tentar debater sobre isso, né? Então existe, né, iniciativas de todos os lados da sociedade, do governo, das organizações, para tentar fazer com que o processo chegue, né, num cenário que todo munícipe consiga entender exatamente para onde está indo o dinheiro que ele está pagando daquele imposto. Eu acho que é algo também de necessidade de governo, né? Eu falando como representante da área, né, que é o mais importante. Obrigada. Eu queria voltar a um tema que a Gisele e o Américo tocaram, voltar ainda para a ideia de mobilização social. A gente teve, recentemente, um exemplo. O plano diretor de São Paulo, a gente teve o Jardins, no bairro dos Jardins, se mobilizando contra a diretriz do plano diretor de que aquele fosse um espaço de ocupação mista, ou seja, que você tivesse ocupação residencial, mas também comercial, com outros padrões também de habitação. E aí a gente está falando de uma mobilização social também, que estava defendendo uma agenda específica, um interesse específico. Quem tem que ser... Agora, aquilo é o interesse daquele bairro, aquilo é o interesse da cidade. A gente tem, quer dizer, um pouco consolidado no urbanismo que o uso misto ele traz benefícios para a cidade, ele fala também de uma cidade mais democrática. Quem que é o mediador, quem que é o fiel da balança quando a gente fala nas agendas que são promovidas pela mobilização social, na opinião de vocês? Quem que tem que ocupar esse papel? E eu acho que tem um ponto importante para agregar nessa reflexão, que é: qual é a mobilização que está lutando em defesa do meu quintal e qual é a mobilização que está lutando em defesa da cidade como um todo? Eu acho que, quando a gente faz esse debate sobre a questão da regionalização do orçamento, ninguém aqui está querendo fazer todo um trabalho de mobilização para conseguir pegar o orçamento que vem para o seu bairro também, mas a gente quer que a cidade inteira conheça qual é a parte... Porque essa questão da regionalização do orçamento basicamente quanto da riqueza produzida pela cidade eu consigo ter de acesso do ponto de vista de infraestrutura urbana e serviços públicos. Então, é uma questão de justiça. Então, você tem uma riqueza produzida pela força do trabalho humano que gera o orçamento público, basicamente dos trabalhadores, só que essa riqueza toda produzida, ela tem de retorno uma ampla concentração nas regiões mais nobres da cidade. Então, o desafio que a gente quer é justamente conhecer quanto da riqueza que a cidade produziu que eu consigo ter acesso do ponto de vista de infraestrutura urbana, de serviços públicos, etc. Então, me parece que as mobilizações mais exitosas, mais profícuas, são justamente aquelas que conseguem capturar um pouco essa sensibilidade de ser uma luta pela cidade, né? Então, a Gisele falou aqui da Lei de Fomento às Periferias. Não é para onde mora o Fê, para onde mora o Pablo, é para as periferias como um todo. Então, essa questão do zoneamento, que foi essa mobilização feita aqui nos Jardins, pegou também um pouco Alto da Lapa, pegou outras regiões, mas não sei até quanto isso também significava um debate do ponto de vista da melhoria da cidade como um todo e não do meu quintal. São polêmicas, são questões, mas me parece que a gente avança quando a gente consegue avançar em pautas que ganhem a coletividade da cidade como um todo, né? Que melhora a qualidade de vida de todos. Qual é o compromisso que uma prefeitura assume com a alocação de orçamento? Quem que pode fiscalizar isso? E, sobretudo, qual é a consequência se essas metas não são cumpridas? Não, esse tema tem super a ver com regionalização do orçamento, porque tanto a ideia de regionalizar o orçamento quanto o programa de metas são todas estratégias, eu diria, são pontapés iniciais para começar, de fato, o enfrentamento à redução das desigualdades. Então, regionalizar o orçamento não vai virar um passe de mágica, a gente vai reduzir as desigualdades, mas é um primeiro passo onde a gente consegue identificar o comportamento do poder público nos diferentes territórios e, daí para frente, começar a debater e enfrentar, de fato,
as desigualdades. Programa de metas é a mesma coisa. A importância do programa de metas é a gente conseguir ter clareza exatamente de quais são aquelas ações que a prefeitura prevê fazer nos 4 anos de governo. Então, tem lá as metas claras, os indicadores, etc. E, a partir daí, a gente pode monitorar e conhecer se o comportamento, se o desempenho da prefeitura está indo de acordo com aquilo que foi prometido na campanha ou está aquém. Então, regionalizar o orçamento, ele me parece, um ponto, vamos dizer, um gatilho estrutural para que o programa de metas avance. Então, o atual programa de metas, por exemplo, inclusive a equipe está aqui toda curtindo a gente, o atual programa de metas, ele tem uma parcela pequena ainda regionalizada. Vem aumentando. Desde o ano passado para agora, tem conseguido ampliar mais. Mas você não consegue ter uma clareza, por exemplo, por distrito da cidade, de qual é o desempenho de fato que o programa de metas está tendo. Então, algumas metas você vai conseguir identificar lá por subprefeitura e você consegue ter uma visão. Mas você não consegue descer mais um nível e olhar ali no distrito para saber o quanto que a prefeitura, o quanto que o prefeito se comprometeu na campanha, o quanto que ele está avançando nos territórios. Então, me parece que os dois, tanto a regionalização do orçamento quanto o programa de metas, os dois enfrentam o mesmo desafio, que não é um desafio técnico, é um desafio que é político, né? Então, regionalizar o orçamento, hoje, nenhuma prefeitura vai regionalizar o orçamento, porque se você regionalizar o orçamento, você cria um problema gigantesco, porque você trava, por exemplo, a negociação com a Câmara Municipal. Ou, por exemplo, você tem um problema de pressão e de participação, não só da população, mas dos prefeitos regionais, que também trava. Eu estou falando trava o sistema político, vamos dizer, da chamada governabilidade. Então, ninguém vai regionalizar o orçamento enquanto o projeto de cidade que for hegemônico na cidade for um projeto de cidade para a redução das desigualdades. Complementando, né, até o ponto do Américo, tem um aspecto político, sim, mas, no caso, que é a minha responsabilidade, né, eu não me respondo pela parte política, mas sim pela parte técnica, né, o desafio da regionalização é algo que a gente está enfrentando internamente, no caso do programa de metas, né, junto com a equipe, com a Secretaria de Gestão. A regionalização, a gente enxerga um pouco mais além, a gente pretende fazer o georreferenciamento disso, né, a gente está falando de regionalização aqui, mas tem uma outra parte, uma outra camada que é muito mais detalhada, que é o georreferenciamento. É dizer exatamente daquele investimento, qual é o CEP, qual é exatamente a rua, o número. Então, assim, é um desafio, né? Tem pessoas que entendem que isso é algo impossível, mas eu acho que é algo que a gente precisa buscar. Não vai se dar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? Mas eu acho que é um processo que a gente precisa tentar ir melhorando e, com o passar do tempo, enfim, acho que o corpo técnico da prefeitura ela está melhorando com o passar do tempo, né? A gente tem uma carreira específica de analista de políticas públicas para fazer essa comunicação dentro da prefeitura. É importantíssimo, então, tentar atrelar essa parte de planejamento, né, da política pública em si, atrelada ao orçamento, né, que mais até então era os contadores que acabavam fazendo isso na unidade. Isso é importantíssimo, né? Fazer essa comunicação interna de cada secretaria, de cada prefeitura, é um avanço, né? Tem desafios? Tem, mas a gente está tentando dirimir com o passar do tempo toda essa questão.